Então, para início de conversa, o que que realmente é e o que que caracteriza um visagismo? Costumo dizer que o visagismo é a percepção de imagem. Qual que é o posicionamento que tu quer trazer para tua imagem, né? A percepção de imagem, o teu estilo atual de vida e transcender a tua personalidade externamente, no caso, né? O camarada tem que deixar o cabelo dele crescer pro visagismo, mas ao mesmo tempo não ficar com um aspecto desleixado, ainda tem que aparecer em público. Como é que faz essa transição, esse acompanhamento até chegar ao objetivo? Eu conheço muitos amigos que falam assim: pô, Thiago, eu sempre tive vontade de sair do corte militar, mas o meu cabelo, por exemplo, deixa a minha cabeça quadrado, deixa a minha cabeça redonda. Isso tudo é passível de se consertar no visagismo? Isso sim, com certeza, só que também tudo tem um limite dentro dessa parte do visagismo aí em questão de deixar crescer. E parece que o cabelo um pouco mais volumoso, ele passa naturalmente percepção de mais nobreza. Isso tem algum porquê? Rola essa conexão dentro da barbearia, né? Já rolou negócio, já rolou venda. Eu gosto muito disso. Ele chegou na barbearia, a gente tava conversando sobre comprar uma cobertura em Pissarras. E eu falei assim, então, se até no final do nosso atendimento, o cara que vai te vender uma cobertura em Pissarras não chegar, tu aguarda uns 10 minutinhos mais ou menos aí que ele vai chegar. Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Thiago Viegas e você está no BC Primecast. E hoje nós vamos falar sobre visagismo e posicionamento, a comunicação não verbal com meu amigo Matheus. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, tudo certo. É um prazer estar aqui contigo. Uma honra ter esse convite aí. E, claro, vamos esclarecer aí as dúvidas da galera, vamos conversar e bater um papo aí referente à ideia. E é isso aí. Com certeza, né, Matheus? Para a gente começar a nossa conversa aqui, muito se fala em visagismo e hoje ficou meio que na moda essa palavra e ficou até de uma certa forma mal interpretada ou mal vista por muitas pessoas porque alguns profissionais começaram a fazer qualquer coisa e chamar isso de visagismo. Então, para início de conversa, o que que realmente é e o que que caracteriza um visagismo? Cara, o visagismo é a ciência que estuda o teu rosto para a gente revelar a beleza de forma natural, né? Eu costumo dizer que o visagismo é a percepção de imagem. Qual que é o posicionamento que tu quer trazer para tua imagem, né? Uhum. Então, o visagismo ele é trabalhado em cima disso. A percepção de imagem, o teu estilo atual de vida e transcender a tua personalidade externamente, no caso, né? Entendi. Mas como é que funciona isso daí? Por exemplo, vamos supor que eu tenha a minha preferência e a minha preferência não é aquilo que seja o mais adequado ao meu tipo de rosto, ao meu tipo de cabelo. O teu papel é falar para mim que a minha preferência está, entre aspas, errada? Cara, na verdade, especificamente, não seria, em teoria, errada. Essa é a percepção e o conhecimento que você adquiriu por muitos e muito tempo, né? Muitos anos. Mas o que eu costumo dizer é que eu gosto de trabalhar o visagismo dentro da minha ideia e do meu conhecimento, juntamente com a tua ideia. Porque não adianta eu fazer e montar um projeto específico para você, sendo que você, às vezes, eu digo isso em algo pessoal do cliente. Ele não se acostumar com aquilo, ele não se acostumar com aquele estilo de barba, aquele estilo de cabelo, e também, ao mesmo tempo, se tornar inviável para ele praticar isso no dia a dia, na casa dele, para ir para o trabalho, enfim. Uhum. Então, eu costumo dizer que eu nunca deleto a ideia do cliente, né? E também eu sempre costumo a incrementar o meu conhecimento, incrementar a minha ideia junto com a do cliente, para nós sim, juntamente, chegar num projeto bem desenvolvido que fique bom para ambos, né? Que eu me sinta satisfeito em te entregar algo e ao mesmo tempo você se sinta satisfeito por estar recebendo aquela ideia, por estar desenvolvendo um projeto que talvez você nunca trabalhou na tua imagem. Certamente. O que que acontece muito, principalmente nós homens? Nós vamos no barbeiro quando nós somos mais jovens e o nosso barbeiro ele coloca aquele corte para nós e a gente segue aquilo normalmente o resto da vida. E Aham. nós mudamos ao longo do processo. Então, por exemplo, eu comecei com corte de cabelo quando eu era lá, estudante, primeiro emprego, gurizão. Aí o cara vai se formando, vai galgando posições na Aham. sociedade e chega um determinado momento que ele está num ciclo social que aquele cabelo já não condiz mais com o posicionamento, com a imagem e até mesmo como ele
ele se enxerga. Exatamente. Mas existe muito aquele bloqueio do homem em mudar. Parece que ele sempre precisa que alguém fale para ele ou que alguém dê esse gatilho para que ele enxergue e tome uma atitude. Quando tu bate um olho num cliente teu, tu consegue identificar já e visualizar pelas características dele, tanto física quanto comportamento, posicionamento dele, qual seria o corte ideal para ele? Exatamente, esse é o visagismo de fato, né? Além do estudo da imagem do cliente, é também analisar o teste comportamental que eu incrementei, né, na consultoria, né? A gente também gosta de entender um pouquinho mais sobre a personalidade dele, por isso aquele bate-papo antes, né? A consultoria é para isso, é para mim entender quem que é o Thiago, né? Entender um pouquinho da tua pessoa, da tua personalidade, do teu dia a dia, qual que é o estilo atual de vida hoje, para a gente desenvolver essa ideia juntamente com a tua imagem, né? Então, eu costumo dizer assim também para os clientes, quando eles sentam na minha cadeira pela primeira vez, cara, quanto tempo tu usa esse corte de cabelo? Cara, eu uso há 5 anos. Aí eu questiono uma seguinte pergunta que ali eu já dou o checkmate, que é o quê? Cara, tu hoje, atualmente hoje, tu é a mesma pessoa de 5 anos atrás? Não, Matheus, eu não sou a mesma pessoa de 5 anos atrás. Aí eu pergunto, e por que que a tua imagem, ela precisa de ser a mesma imagem de 5 anos atrás? Né? Eu gosto muito de estar trabalhando a atualidade e a modernidade na imagem do cliente. Então, sempre, através dos estudos, eu busco o quê? Sempre agregar conhecimento, estudar, buscar por novos projetos, para sempre, para o visagismo ele não ser o mesmo. Né? Para o visagismo que eu comecei há 2 anos atrás, iniciar os projetos, eu não sei a mesma entrega, o mesmo resultado hoje, depois de 2 anos. Né? Eu gosto sempre de estar variando, aderindo outros princípios assim referente à imagem e posicionamento do cliente, porque o cliente ele está em constante evolução também, e eu preciso, como profissional, também estar entregando essa constância de evolução em cada projeto. Então eu costumo dizer que, cara, não condiz tu usar o mesmo corte de cabelo por 5, 10 anos, sendo que você está em constante evolução, né? E aí a ideia do visagismo, então, trazer a imagem do cara atualizado com a pessoa que ele é hoje, né? Para ele transmitir o que ele é hoje. Às vezes eu sempre falo, cara, a gente amadurece e quando a gente está nesse processo de amadurecimento, a gente, na fase adolescente, a gente é uma pessoa às vezes rebelde. Eu, como barbeiro, se tu ver meu Instagram, puxar um 2022, 21, 22, 23, antes do visagismo, tu vai olhar pra mim e tu vai dizer, cara, esse cara é rebelde. Quem que barbeiro que vai usar o cabelo vermelho que nem eu usava sem ter aquela, tem que ter assim uma personalidade forte, porque eu digo, cara, aquilo ali na verdade eu vendia, da mesma forma que eu vendo hoje. Pra mim mudar você, eu precisei mudar eu primeiro, irmão. Certamente. Eu tive a oportunidade de ver as tuas fotos mais Sim. antigas no teu Instagram e é impressionante como elas comunicam uma pessoa totalmente diferente. É. Por exemplo, não fique chateado, mas Não, eu jamais. não iria na barbearia daquele teu eu antigo lá, porque É. ele comunicava um tipo de pessoa que não fecha muito com o tipo de atendimento que eu busco. Já, por exemplo, o teu visual hoje passa muito mais credibilidade, muito mais seriedade, um amadurecimento que eu acredito que foi justamente a curva. Tu é um cara mais novo que eu, então tu Sim. teve naturalmente Sim. esse amadurecimento tanto pessoal quanto profissional. Mas eu digamos assim, ó, o camarada ele chega com uma ideia, por exemplo, eu quero ter um cabelo comprido. Ó, Matheus, meu sonho é ter um cabelo comprido, eu quero ter lá como o Mel Gibson lá, ou como o Christopher Lambert, quero ter um cabelão. Mas daí tu bate o olho no Thiago, cabelão pro Thiago não cai legal, não encaixa. Tem um pouco isso também, Tem. porque a pessoa pode ter aquele desejo. Tu falou que tu respeita a opinião, obviamente, do cliente, mas às vezes o cliente está querendo uma coisa que não se encaixa no perfil dele, né? Ali eu vou instruir com o meu conhecimento o cliente, né? Uhum. Cara, às vezes não vai ficar viável essa imagem pra ti. Tá entendendo? Talvez o teu cabelo não suporta esse projeto pelo fato do teu cabelo ser com ondulações específicas totalmente diferente de um cabelo que tá mais liso e maior.
A galera costuma também perguntar, dá para fazer visagismo com cabelo cacheado? Dá para fazer também, né? O visagismo ele é formado por linhas e formas, né? Jogos de luzes e sombras também. Então, ah, eu tento instruir ele de forma clara para que ele também não se decepcione com a ideia de, tipo assim, eu busquei por um visagista, eu queria trabalhar muito essa ideia porque eu gostei, só que não vai ter como. A ponto dele desistir do visagismo, ou desistir de iniciar um projeto novo, de ter medo de arriscar, digamos assim. Então eu tento instruir ele, com antecedência, eu explico para ele, ó, cara, teu cabelo não é dessa forma, a tua barba pode ser que chegue nessa pegada, mas vamos trabalhar direcionando para esse projeto, mas se não chegar, talvez, não só por falta de, às vezes não é falta de conhecimento, é o que acontece, às vezes não temos materiais suficientes para trabalhar para chegar naquele projeto. Entendeu? Tem cliente que chega às vezes com pouco cabelo ou com pouca barba e quer um projeto totalmente oposto, totalmente diferente do que dá para nós chegar ali. Aí sim que daí eu entro com a ideia, né, cara? Vamos fazer tratamento, vamos fazer algum tratamento assim para desenvolver tua barba, teu cabelo, para crescer, dar uma acelerada nesse processo aí para nós chegar o quanto antes no projeto. Mas eu sempre tento instruir, cara. O cliente não adianta, tem cliente meu já saiu até meme, né? Os caras brincam na barbearia. Barbearia é engraçado às vezes, mas. Ah, o cara com o cabelo totalmente bem cacheado, tipo afro. E ele me mostrar uma foto, por exemplo, Brad Pitt, irmão. Uhum. Cara, se fizer uma selagem no meu cabelo, será que daria pra ficar assim? Cara, é uma baita de uma responsabilidade pro profissional que vai abraçar essa causa. Porque, cara, o cabelo afro, por mais que tu faça uma selagem, ele tende a parecer que ele tá foi feito uma selagem que ficou num aspecto artificial e eu não gosto de entregar isso. Eu já Uhum. digo, o visagismo é para nós trabalhar a naturalidade, tanto do tua barba quanto do teu cabelo. Então, em casos específicos eu uso. Só que Uhum. se eu vejo que eu não vou conseguir dar conta ou entregar algo que ele espera, eu também não vou dar esperança para o Sim. cliente acreditar que não, mas daqui a tantos meses o Matheus vai me entregar isso porque ele falou que vai dar certo. Eu já tento instruir ali no início, né? É complicado, cara. Tem casos e casos, né? Mas a gente está sempre estudando, sempre buscando evoluir aí no conhecimento entre técnica, bom, 5 anos que eu trabalho com técnica, sempre buscando evoluir minhas técnicas, para desenvolver o melhor resultado. Mas tem técnicas que às vezes não é o suficiente para nós aderir e fazer com que mude totalmente da água para o vinho o cliente. É, certamente tem que ter um bom senso e também tem que ter paciência, É, porque se o camarada chega com uma barba grande, com cabelo grande, é bem mais fácil tu trabalhar do que o cara chega o oposto, é, né? Se ele chega exatamente. com uma barba muito curta e um cabelo muito curto, ele vai ter que necessariamente, dependendo do projeto, esperar, né? Respeitar que esse cabelo com essa barba cresçam para que Sim, para que tu possa trabalhar. E eu acho que esse é o maior desafio, né? Porque o processo de crescimento é uma coisa que as pessoas não falam muito no visagismo. Eu sei porque eu já te falei, tu já sabe que eu passei já por um visagismo no qual eu deixei o meu cabelo para trás, estilo italiano, assim, que ele teve que crescer e ao longo daquele processo foram meses até que ele chegasse no tamanho ideal para de fato ficar do jeito que eu gostaria que ele ficasse. entendi. Mas daí tu tem que ter paciência, às vezes as É. pessoas não entendem essa paciência. Mas tu acha que é possível da pessoa conseguir ter esse tempo de maturação, mas ao mesmo tempo não ficar com um aspecto desleixado ainda? Como é que tu organiza isso? Por exemplo, o camarada tem que deixar o cabelo dele crescer pro visagismo, mas ao mesmo tempo ele também tem o seu trabalho, tem que aparecer em público. Como é que faz essa transição, esse acompanhamento até chegar ao objetivo? Cara, na verdade, então, após a consultoria de visagismo, o que que eu costumo aceder juntamente com o primeiro encontro, né? 2 retornos. E esses 2 retornos acaba que é para mim entender como que está sendo o andamento do crescimento de tua barba, do teu cabelo, e também para você não ficar nesse aspecto de desleixado, né? E também o que que eu costumo dizer, cara, a gente vai fazer a consultoria de visagismo, dentro dela são os serviços que a gente vai aderir no caso, e além disso os 2 retornos.
Seria cabelo, barba, sobrancelha, a gente trabalha com hidratações, trabalha com selagem. E aí o que que acontece? Nesse meio tempo, se tiver em fase de crescimento, ele vai passar pelo processo de fazer os 2 retornos que ele faz, e aí depois ele vai dar continuidade nos atendimentos convencional, padrão da barbearia, até nós chegar no projeto, porque eu não vou deixar de entregar o que a gente cumpriu lá no início, que foi falado lá na consultoria, que foi feita a realização do estudo da imagem do cliente. Só que daí, às vezes, 2 retornos não é o suficiente. E aí o cliente passa a retornar com mais frequência, no caso, né? Tipo assim, vamos lá. Tu fez a consultoria comigo. Dentro do valor da consultoria, tu já tem esses 2 retornos inclusos. Uhum. Então pode ser que tu volte daqui 2 semanas. Só que se tu tá num processo de crescer teu cabelo, pelo menos volte depois, a partir de 20 dias após a consultoria, para dar um tempo. Ah, Matheus, mas eu gostaria de pelo menos permanecer minha barba limpa e tudo mais. Cara, daí tu pode também vir fazer com antecedência, né? Porque a barba ela é semanal. Só que daí o que que acontece? Tu vai já estar usando pelo menos a barba, vai estar diminuindo as vindas do teu retorno. Tu vai fazer a consultoria. Semana que vem, por exemplo, tu precisa fazer já o teu retorno, né? Eu não aconselho. Eu aconselho que pelo menos tu venha, só faça a barba padrão. Eu vou estar mantendo, ou o cliente também vai estar mantendo em casa, pelo menos. E aí depois dos 20 dias, ele vem com um retorno e depois de 20 dias de novo. Por quê? Porque daí é um tempo que deixa em fase de crescimento. Só que ao mesmo tempo mantendo a linha, mantendo o padrão limpo que o cliente quer transmitir. E aí também é o acabamento do cabelo e tudo mais, por mais que o cabelo esteja em fase de crescimento. Eu costumo dizer que isso são ajustes, Uhum. né? O ajustes, ele é muito importante pelo fato de que tu não vai trazer essa imagem desleixo. Sim, Vai entendi. continuar com a ideia e aí depois que terminou os teus 2 retornos, Uhum. se dentro desses 2 retornos a gente não chegou à conclusão do teu projeto, a gente vai dar continuidade nos atendimentos convencional. Que já aconteceu com os meus clientes, deles virem fazer a consultoria e dentro de 2 meses, que é 60 dias que teu cabelo está crescendo, que a tua barba está crescendo, por que a barba também tem que crescer? Porque existe o que acontece. Com material suficiente, a gente consegue projetar algo que o cliente não tem, né? Então, por isso que a barba crescer, projetar aumento, projetar mandíbula para nós definir o rosto do cliente de acordo com como ele quer, né? Mas para isso precisa crescer. E aí, depois disso, dar continuidade no projeto. Então, pode ser que leve 2 meses, pode ser que leve 3, pode ser que leve 4. Já aconteceu de levar 4 meses para nós chegar, porque o cliente ele estava com um cabelo curto, como o teu, e ele queria deixar um cabelo que nem o meu, irmão. O cabelo maior. Eu diria até que esse teu aí, eu acho que leva até mais, hein? Acho que uns 6 meses vai, né? Para chegar nesse comprimento, para sair do teu pro meu, pelo menos aí de 5 a 6 meses, cara. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu já fui em várias barbearias e sempre que se fala em visagismo, cada um tem uma abordagem. Como é que é o teu procedimento? Como funciona e o que é que tu entrega? O que está presente nesse visagismo? Dentro da consultoria ou da abordagem visagista, porque eu costumo a trabalhar com 3 padrões de atendimento, né? Entendi. Os 3 padrões de atendimento. Atendimento convencional, que é o da barbearia, né? O cara que busca lá por corte de cabelo, a barba, ele já gosta do padrão que ele tem, então eu não vou também estar opinando. Só que dentro disso, eu não consigo hoje, depois que eu entendi o que é o visagismo, não trabalhar com a técnica. Eu não consigo, mesmo que seja convencional, eu não trabalhar com a técnica de visagismo. Eu, pelo menos, trabalhar uma ideia de visagismo que eu sei que vai valorizar melhor a imagem dele, que vai valorizar a barba, que vai valorizar o cabelo, o rosto dele em si. Uhum. Mas assim, atendimento convencional, abordagem visagista e a consultoria de visagismo. Uhum. Dentro desses 3 atendimentos, o atendimento convencional que eu falei, que é já o atendimento padrão da barbearia. A abordagem visagista é um visagismo express, irmão. A abordagem visagista, você não tem os 2 retornos dentro do valor, mas você já vai... Eu vou fazer uma pré-consultoria contigo,
né? Só que daí não é a completa como a consultoria de visagismo, que já tem teste comportamental, o DISC, para mim entender um pouco da tua personalidade, do teu temperamento. E aí, depois, o estudo de todo o teu rosto, análise do teu tipo de cabelo, né, tipo de crânio, tem tudo isso. Então, já a consultoria completa é algo muito mais profundo do que a abordagem visagista. A abordagem visagista eu realizo na cadeira. Eu não vou projetar algo ali agora no início, Uhum. né? Eu vou esclarecer para o cliente o que vai ser trabalhado, só que eu não vou, talvez, conseguir entregar naquele dia, ou também não vou ceder retornos dentro do valor para ele continuar vindo e nós matar essa charada aí. O que acontece que eu faço? Abordagem visagista, tu faz ela, e aí já no teu próximo atendimento, vindo à barbearia, você já paga pelo valor convencional, Uhum. né? Já no retorno, você tem o teu retorno. Você já pagou a consultoria, você vem 2 vezes sem precisar pagar nada, e você acaba dando continuidade no teu projeto que tu pagou lá no início, no primeiro encontro da consultoria. Essa é o diferencial de cada atendimento que eu costumo trabalhar. Sim, na verdade, um deles tu vai estar dando essa sugestão, esse teu olhar visagista, até para como tu vai executar o trabalho ali, já dá aquela orientação para o cliente, e na mais completa tu vai fazer toda essa análise, inclusive me surpreendeu a análise de crânio, né? Até isso, porque realmente, né? O formato do crânio, ele influencia muito. Tem pessoas que têm aquele crânio mais achatado, tem aqueles que têm um crânio mais alongado, e isso tudo vai mexer no caimento e no alinhamento do cabelo. Isso daí, quando tu faz toda essa análise, tu apresenta isso para o cliente, como é que funciona? Vamos simular aqui que eu vou fazer o visagismo completo contigo. Como é que é o passo a passo? Cara, o passo a passo, então, é primeiramente a gente fazendo o teste comportamental com você, onde eu vou ter um formulário para nós realizar algumas perguntas que eu mesmo criei. Tá, isso tu faz na hora, lá na Isso eu barbearia. faço na hora, na sala de consultoria. Aham, Esquece a cadeira do barbeiro. Eu entendi. tenho uma sala dentro da barbearia Ó, legal. específica para consultoria de visagismo, Uhum, né? Onde tanto eu quanto o cliente, a gente vai entender qual a real necessidade do cliente, né? Eu costumo iniciar então com o teste comportamental e após o teste DISC, e aí depois sim a apresentação de projetos perante a ideia do cliente, né? Depois disso, o que que acontece? Eu tenho aqui um PDF onde eu mostro variações, né, de desenhos de tipos de crânio, uhum, onde eu, com o meu conhecimento, estudando o teu crânio, o formato do desenho do teu crânio, eu vou reconhecer no PDF e te explicar o porquê que eu preciso projetar um cabelo um pouco maior, o porquê que eu preciso tirar um pouco de comprimento do teu cabelo para equilibrar em outra parte do teu cabelo para compensar o formato, porque eu costumo dizer, cara, o visagismo ele não é só frontal. O visagismo ele é lateral também. E tem muitas pessoas com o crânio convexo, para fora, eu costumo dizer, né? E outros retraído, achatado, como tu falou. uhum. Então, se ele tá achatado na parte de trás, tu tem cabelo na cabeça inteira, irmão. Então tu vai ter que deixar crescer para criar uma proporção harmônica que continue o arco desde o topo da cabeça para a coroa e a parte de trás do crânio. Porque quando termina a parte do crânio e liga a nuca, o pescoço aqui atrás, Uhum. tende a criar uma curvatura para dentro. E aí, por que que a gente deixa crescer mais volume na parte de trás também, para trazer mais harmonia? Porque quem te olhar de lado, quem tá te assistindo de lado, entender que tu tem uma proporção e um desenho harmônico, como é que eu posso dizer, num desenho mais parelho, assim, né? Algo mais definido. E não com essas curvaturas ou algo que não tá compensando tão exposto. A galera pergunta pra mim, tá, e você, como que é? Eu falei, cara, já o meu caso, quando eu fiz, que eu também passei por uma consultoria, a parte da minha cabeça ela é um pouquinho retraída. Uhum. Então eu preciso ter esse volume para compensar.
E também, a galera não tá olhando, não tá vendo a minha orelha, né? Mas eu costumo dizer, a galera fala, não, tu não tem. Isso é coisa pessoal, de cada Uhum. pessoa. Todo mundo tem algum defeito que olha no espelho e fala, não, não me conformo, não gosto. Eu me sinto com a orelha grande. E para isso, a questão de deixar o cabelo crescer e criar mais densidade, mais volume, me conforta um pouco mais. E todo mundo, se tu for ver, tu pegar um cabelo que tá cheio, tu não, ó, tu olha pra pessoa, tu não identifica a orelha grande, se tu raspar o cabelo dele, parece que a orelha aumenta, cara. Não, fazendo um parênteses aqui, se tu tem problema com as tuas orelhas, já vou te sugerir o doutor Matheus Cordeiro, que trabalha exatamente com isso e de forma clínica. Então, tu não Boa, precisa nem passar por um grande trauma na cirurgia e ele faz assim, um trabalho excelente. Inclusive, ele, bacana. ele já andou namorando as minhas orelhas aqui, mas por enquanto não, não quero Podemos mexer. bater um papo referente a isso depois, irmão. Não, ele é especializado nisso. Tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui. Vem gente do mundo inteiro para fazer esse procedimento com ele, aqui em Balneário Que Camboriú. bacana, cara. Muito bacana. Aqui na cara do gol. Pô, já vou encerrando aqui o podcast, já troco Já os faz essa contatos com conexão aí. vocês. Mas aí, por exemplo, assim, no momento que a gente chegou a um senso ali de qual é que é o cabelo e a barba ideal, daí como é que funciona? Aí, após isso, a gente dá iniciativa, então, a esse projeto. Se o cliente já tem o material suficiente, eu entrego no dia. Aí sim vem aquele caso que não como é que eu posso dizer, não é combinado. Lá na barbearia, quando o cara tá na consultoria de visagismo, eu costumo atender o cliente virado de costa pro espelho. Ele não acompanha o trabalho. E ele fica naquele critério, né? Caraca, velho. O que que ele vai me entregar? O que que vai ser, né? Então, assim, as reações que são gravadas ali, de fato, são verdadeiras, né? Não precisei nenhuma vez virar o cliente e ele precisar fingir que ele gostou ou que ele não gostou. Já aconteceu do cliente virar e ele falar que ele não gostou. E já aconteceu do cliente virar e ele se surpreender, né? Tem até um cliente que o cara veio de Portugal, ele é de Balneário, Uhum. ele é de Curitiba, mas ele mora em Balneário, tem casa em Balneário, mas ele tá lá em Portugal. Estuda lá e tal. Moleque novo, guri novo. E aí ele veio, ele começou a me seguir ano passado, e como ele vem passar a temporada em Balneário, ele mandou uma mensagem. Ele falou, cara, eu quero cortar contigo, quero saber um pouco mais sobre o visagismo, e eu tenho interesse em fazer um visagismo com você. E aí eu falei, cara, quando tu estiver aqui em Balneário, vamos marcar essa consultoria aí, vai ser uma honra te atender. E aí, cara, ele, assim, ele foi algo assim que tanto ele que se surpreendeu quanto eu, cara. Eu sabia que ia ser um resultado bacana, Uhum. mas ao mesmo tempo eu não esperava que ele se surpreenderia tanto, né? Sim. Ele falou, cara, não consigo entender o que que tu fez aqui, que foi algo diferente. Eu falei, irmão, se parar pra analisar a ideia do que eu trabalhei em você aqui, eu nem cortei o teu cabelo. Ele tinha o penteado errado. Não que seja errado, são gostos, né? Uhum. Costumo dizer. Só que é o seguinte: todo mundo tem um redemoinho no cabelo. Sim. Que o cabelo nasce e ele tende a jogar para algum dos lados. Tem uns que são contemplados com dois, né? Mas o caso dele é um. E aí, cara, ele sempre jogou pro lado esquerdo e ele sempre usou o cabelo meio curto e ele teve sempre o problema de que nesse lado direito arrepiava toda vez e não tinha santo que baixasse a não ser uma pomada muito fixadora ou gel. Laque, que é os spray para fixar. Aí eu falei, cara, eu vou trabalhar de forma natural, já que o visagismo é natural. Vamos trabalhar a ideia do visagismo em ti, só que de forma bem natural. Não vamos trabalhar algo tão agressivo assim. Até porque o cara também é um cara bem tranquilo, bem de boa. E aí eu mudei o penteado dele pro lado certo, daí no caso.
Trabalhei um corte um pouquinho mais baixo, não projetei algo assim que fosse assim, como é que eu posso dizer, um cabelão grande, algo do tipo, por quê? Porque ele também não, ele quer trazer um posicionamento para a imagem dele, mas ele não queria aparentar assim algo, tipo um cabelo assim que fosse deixar ele velho. Eu falei, cara, beleza, o cabelo grande demais, se ele não trouxer uma imagem de desleixo, ele vai te deixar mais velho, digamos assim. E aí, por que que a galera quer também transmitir essa imagem mais jovial? Porque daí, quando eles pedem pra... Eles não, né? A gente solicita, então, trazer um corte um pouco mais baixo. Aí ele quis ficar no meio termo. Então, eu tive que trabalhar com máquina, claro, só que não raspado, não degradê. E aí, trabalhar o formato do crânio dele. Ele queria linhas retas. Depois eu vou estar explicando o que que significa, né, a linha reta no visagismo. E aí, cara, a gente trabalhou um ar jovial, só que trazendo um posicionamento forte para a imagem dele, onde ele chegasse, ele era visto, né? Gerasse um impacto positivo. E a barba também, cara. A barba é aquela coisa. Já foi a época que eu trabalhava de forma intencional, achando que eu iria entregar algo e estaria arrasando, digamos assim. Cara, o que que é isso? Eu costumava sempre, na hora de alinhar a barba do cara, se eu levantasse o cliente para trás e eu traçasse uma linha reta, para mim a barba do cara tava quadrada. E não tá, irmão, porque tu não anda assim, né? Então não tem como ficar quadrada se desenhar a linha reta com o pescoço levantado, deitado para trás na cadeira. E aí, isso sim, tanto em cursos, em vídeos e tudo mais, mas antes de eu fazer os cursos, cara, eu já tinha pensado e parado para ver isso. E eu já tinha feito teste nos meus clientes também. Que não tem como, cara. Qual que é a lógica de tu traçar uma linha reta no cliente e ele deitado para trás ou com o pescoço levantado, sendo que ele não anda assim? E toda vez que ele baixar, vai criar uma linha ondular. Vai dar ênfase na papada do cara, que o cara não tem papada às vezes. E, enfim, não vai valorizar, vai trazer mais uma linha ondular arredondada para o rosto do cliente. E aí eu trabalhei uma linha que eu gosto sempre de explicar para a galera, né? Inclusive até no meu curso vou deixar isso muito bem claro. Cara, acompanha o arco da mandíbula. O arco da mandíbula é esse. Desde a mandíbula, mento, mandíbula. Acompanha esse mesmo arco embaixo da tua barba. Aí assim a gente vai estar projetando mento e mandíbula. Se tiver volume, projeta mais mandíbula, senão a gente só vai estar definindo. Ah, mas eu sou gordo, cara. Se tu fizer isso, vai aparecer minha papada. Não vai, cara. Não vai. Sim, é aquilo que tu falou, né? Brincar com o jogo de sombras ali, com a Também, impressão também. que dá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe um tipo de cabelo que posiciona o cara melhor no alto padrão, que transmita essa ideia de poder, de ser bem-sucedido? Pergunta difícil. Porque Deixa eu só te fazer um parênteses, porque eu tenho uma resposta na minha cabeça. Eu quero saber a tua opinião, mas baseado em algumas observações, eu vejo que muita gente adota um determinado tipo. E eu queria saber se isso faz sentido ou não. cara, não vou. Essa resposta que eu vou te dar não é 100% especificamente para tua pergunta, mas é pela preferência de 75, 80% dos meus clientes e com o padrão de cabelo que eu trabalho, que é um cabelo mais liso, médio, ondular médio, né? Que não é aquele bem ondulado, não. Só que respondendo agora a tua pergunta, cara, eu conheço, eu tenho clientes muito bem posicionados no ramo deles, no mercado deles, tanto com o cabelo liso quanto com o cabelo crespo. Então se torna um pouco difícil assim para mim te dar uma opinião concreta referente a isso, porque eu sempre falo, cara, não é o cabelo em si. É uma imagem, é a linguagem não verbal que a gente costuma dizer. Mas assim, cara, se você não é a pessoa que tu quer ser, não vai ser o cabelo que vai te fazer ser essa pessoa. Pode ser que sem tu conversar, sem tu abrir a boca conversando com a pessoa,
a pessoa tem uma percepção. Não, exatamente. Tua imagem comunica. Assim, a pessoa, ela tem muito da personalidade dela. É, Tu pode fazer o visagismo que tu quiser comigo, porque se eu não for uma pessoa confiante, eu nunca vou passar um poder, uma presença, porque tem vários aspectos. Contudo, eu percebo que o tipo de cabelo um pouco mais volumoso parece que ele é mais frequentemente adotado pelas grandes figuras, né, pelos homens que detêm poder, ou tu pegar os homens em Hollywood, por exemplo, a maioria dos atores sempre usam um cabelo que é um pouco mais volumoso. Eu sempre gostei muito do estilo militar pela praticidade. Confesso que eu sou um pouco desleixado com a questão de cuidados. Então, pô, o cabelo militar pro homem é o sonho, né? Tu acorda sim, de manhã, ele tá sim, pronto, não tem muito o prático. que fazer. É, contudo, eu passei a perceber de muitos amigos e de pessoas conhecidas que eu vi cortes deles com um corte militar e cortes deles depois com um cabelo um pouco mais volumoso. E parece que só no tu bater o olho na imagem, daí obviamente que não entra nada de personalidade, o que a pessoa é, mas nessa percepção não verbal. Porque assim, ó, a primeira impressão é a que fica, né? Então, quando uma Exato, pessoa bate o olho em ti, ela já tem uma percepção. exatamente. E parece que o cabelo um pouco mais volumoso, ele passa naturalmente essa percepção de mais nobreza. Isso tem algum porquê? E procede? Cara, eu não consigo deixar a minha opinião própria aqui clara pra ti, porque, cara, é difícil explicar isso pelo fato de que variedades de pessoas pra pessoas, cara. Vai ter o cara que vai aderir o cabelo liso e volumoso, e ele é bem posicionado, ele é bem visto. E vai ter o cara que vai ter o cabelo ondulado, volumoso também, ao mesmo tempo. Não sei se a ideia é do cabelo volumoso, a tua questão, a tua A pergunta. ideia seria do cabelo volumoso versus o cabelo com o corte militar, que é aquele rapadinho bem baixinho. Aí sim, nesse caso eu consigo te dizer que o posicionamento maior e mais forte é sim de um cabelo mais volumoso, como tu diz, um cabelo maior, um cabelo mais longo. Sim, isso sim. E isso tem um porquê? Isso tem um porquê, porque é o seguinte, cara. Percepção de imagem, ele tem variedades, tipos de variedades. Tu tem uma percepção de que aquele cara com aquele cabelo ele fica mais elegante, atraente, e ao mesmo tempo, às vezes, tem. Isso muda de opiniões e pessoas para pessoas, mas tem pessoas que também vão achar que o cabelo militar, como tu falou, vai ser mais atraente, vai ser mais bacana. Só que é o seguinte, cara, na minha percepção, tá? O cara que tem um cabelo maior, não raspado em cima, pode ser mais baixo nas laterais, não precisa ser um cabelo todo grande. Mas um cabelo menor nas laterais ou maior, enfim, só que com o cabelo maior no topo, ele comunica algo diferente do que o raspado. Cara, eu vou te falar assim, o cabelo raspado, ele costuma trazer um ar um pouco mais agressivo, assim. Essa é a minha percepção. Interessante. Até porque militar, Aham. algo mais forte, assim, talvez. E ao mesmo tempo, o cabelo. O, ca- o- a minha ideia do cabelo maior, que traz um posicionamento mais forte também, é pelo fato da. Ele sai daquela praticidade que o homem acredita que isso é ser praticidade, um cabelo militar. E ele passa a ter opções de penteado, opções de corte. Dependendo da roupa que ele usa, vai combinar até mais do que aquele cabelo. Agora, se tu tem o cabelo curto, tu pode pôr qualquer tipo de roupa. Ele não vai comunicar da mesma forma que o cabelo maior. Essa é a minha opinião, cara. Né? Pode ser que eu esteja errado, ou se eu tiver errado, eu vou buscar sim estudar mais, aderir mais esse conhecimento aí para quem sabe na próxima eu poder te explicar. Mas o meu ponto de vista é que o cabelo maior, mais volumoso, sim, ele traz um posicionamento mais forte, mais autêntico, mais moderno, mais elegante, no meu ponto de vista, sim. E digamos assim, obviamente que pro cara que não tem cabelo,
que está passível de tratamento tem tratamento, quando não é passível de tratamento tem o implante. Mas vamos pegar no pressuposto que o cidadão tenha cabelo. Qualquer homem consegue ter um bom penteado, um bom visagismo, deixando seu cabelo crescer? Ou tem casos, por exemplo, que o cara tem um cabelo que não vai ficar adequado? Porque eu conheço muitos amigos que falam assim, pô, Thiago, eu sempre tive vontade de sair do corte militar, mas o meu cabelo, por exemplo, deixa a minha cabeça, eu vou falar termos, né, leigos aqui, deixa a minha cabeça quadrada, ou deixa a minha cabeça redonda, ou ele, pô, ele não fica legal, ele não tem caimento. Isso tudo é passível de se consertar no visagismo? Cara, isso sim, com certeza, só que também tudo tem um limite dentro dessa parte do visagismo aí em questão de deixar crescer. Tem cliente que vai falar que deixando o cabelo crescer, se ele tem muito volume e é um cabelo grosso, espessura grossa, cara, não adianta tu só deixar crescer, crescer, crescer. Que, cara, a primeira coisa que eu vou olhar, vou identificar é, cara, uma cabeça gigante, irmão. Grande, né? Sim. Então, assim, acredito que o cliente ele não vai se acostumar com a ideia ou automaticamente aprovar a ideia. Eu tenho um cliente que ele tem o cabelo grosso, cara. O fio do cabelo dele é bem grosso, bem denso, ele tem muito cabelo e chegou num limite de crescimento que a gente teve que parar. Porque senão ele iria ficar com a cabeça muito grande, em espessura, né? Tanto lateral quanto para cima. E o cabelo dele tem um porém. Esse cabelo que é grosso, esse cabelo que é mais denso, tem bastante volume, ele tem que crescer para ele uma hora ter comprimento, ele pesar e ele cair pro penteado, aceitar. Uhum. Só que também tem um processo dentro disso, que é o quê? É o processo de passar por aquela parte que o cabelo ele fica arrepiado, que ele não deita por nada. Então, assim, se o cliente ele tem muito cabelo, muita densidade, um fio grosso, só que ele precisa deixar crescer para aceitar o penteado, aí a gente encontra uma parte um pouco dificultosa. Então, eu costumo também daí entrar com outros procedimentos de tratamento dentro da barbearia que eu faço na barbearia. Tanto hidratação. Cara, quanto mais moliência o fio pegar, mais nutrido, mais leve ele ficar, mais fácil vai ser para ele pesar e deitar e aceitar o penteado. Agora, se ele mesmo com isso, o cabelo dele já é liso, cara, faz uma selagem levemente, como é que eu posso dizer? Faz uma selagem orgânica, que é uma selagem mais leve, mais de boa. E aí tu consegue talvez deixar ele crescer. Já aconteceu de eu ter que parar o processo ali, cara. Fala, cara, não dá pra crescer mais que isso, porque senão tu não vai gostar. Ele já tava reclamando de muito volume, muita intensidade. E aí eu tive que dar uma contornada ali no meio do procedimento, que já, na verdade, a gente já tava uns 2 meses e pouco trabalhando. E aí ele acabou, tipo, quase desistindo da ideia. Ele, não, cara, eu acho que na verdade, então vamos passar. A ideia era crescer nas laterais. Uhum. E aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte: o topo, ele já cresceu. As lateral, elas estavam espetadas. Só que eles já tinham um comprimento. Se crescesse mais, daria mais densidade, ficava muito grande. Falei, cara, vamos trabalhar um corte nas laterais mais baixo e vamos fazer com que teu cabelo ele aceite na parte do topo em cima. Isso deu, em média, mais uns 20, 30 dias, um mês. E a gente concluiu a ideia do visagismo para ele. Ele ficou confortável em usar aquele penteado. O cabelo curto. Retrocedemos a ideia que eu propus no início. Só que eu falei para ele, cara, tu tá disposto a passar por isso? Que é um processo, né? Teu cabelo é grosso, tem bastante volume. E no meio desse processo, se nós chegar num ponto assim que vai ficar muito desproporcional referente à ideia que tu quer chegar, a gente vai ter que aderir uma selagem, hidratações assim com bastante frequência para nós diminuir essa densidade assim, tipo, ter um cabelo mais leve e que ele aceitasse mais. Aí ele topou. Aí foi passando. 2 meses depois ele já estava se sentindo mal. Falei, cara, então o que eu tenho a te propor é o quê? Retroceder nas laterais e a parte de trás, trazer um acabamento mais legal para você, e aí em cima
dar continuidade em crescer. Daí 1 mês depois a gente matou a charada. Porque isso aí é tudo muito eu vejo o visagismo como um processo de construção. Não é algo que tu vai chegar assim, pô, Thiago, é isso aqui, pá, tá pronto. Vai ser feito toda essa anamnese, toda essa pesquisa que tu faz sobre a parte ali, o comportamental do cara, o perfil psicológico, o posicionamento, formato de crânio. Daí, beleza, define o projeto, executa o projeto, mas tu nunca vai saber como que de fato, ali depois de 2, 3 meses, vai se comportar o cabelo do cara. De repente foi É, previsto uma ideia, mas alguma coisa ali que o cara tem foi revelado no meio do processo. Daqui a pouco o cara tinha um cabelo rapado, começou a deixar crescer, ele tem algumas falhas na lateral. Pô, já não ficou tão legal. Então são coisas que vão se adequando e às vezes no meio do processo tu vai achando, digamos assim, tu tem a ideia do cliente, a ideia que tu propõe e às vezes nasce uma terceira viés da somatória de tudo aquilo com base no desenvolvimento. sim. Eu mesmo, eu sou um cara assim também muito, como é que eu vou dizer, versátil, né? Não é versátil, eu mudo muito de opinião. Então tem dias que eu me acordo assim, eu quero deixar o cabelo crescer. Outros dias eu acordo assim, não quero mais, quero cortar o cabelo. Que nem eu fiz esse visagismo, deixei meu cabelo crescer, pô, ficou como eu queria, esperei mais de 6 meses, todo o processo, bonitinho. Aí chegou um belo dia, quer saber? Eu vou cortar, vou replicar ele, deixar ele bem moderno, bem audacioso, e eu mudei completamente, porque o cabelo ele faz um pouco parte da nossa personalidade, assim como uma roupa, como um relógio. É, Pô, às vezes o cara quer mudar o estilo, pô, tô usando esse relógio aqui, não quero mais, quero usar um outro tipo. sim. Ou quero usar um outro tipo de roupa. E às vezes se cria essa construção, e às vezes até mesmo no meio do processo, o cara vai lá e modifica porque ele achou uma viés mais interessante. Sim. Cara, na verdade o cabelo ele é fases, né? Da Sim. gente. Fases do que tu tá vivendo. Por isso que eu gosto de alinhar isso. Sim, Quem que é a pessoa? Quem que você é hoje? Qual que é a fase? Qual que é o teu estilo de vida atual? com certeza, até porque o estilo de vida pode mudar em 2 meses. Exatamente. Então, assim, por isso também é muito importante a ideia do profissional que está te atendendo buscar sempre estar estudando, atualizando os conhecimentos, as técnicas, para poder entregar algo inovador, por mais que foi proposto no início da consultoria tal projeto, talvez no final, se ele aderir mais um conhecimento que possa agregar para o teu projeto, talvez finalizar com antecedência do que às vezes sem o conhecimento tu esperar e não tá fazendo nada que desenvolva e aí daqui a pouco o cliente cansa. Já aconteceu, né, cara? Aí eu falei, cara, não posso parar. Sim. Tem que estar estudando, tem que estar buscando. Eu sou um cara assim que eu gosto de observar muito, então eu aprendo junto dentro da barbearia com os profissionais e também eu gosto de passar o meu conhecimento para os caras, só que ao mesmo tempo também olhar para o lado de fora, de quem que também está nos assistindo, quem também está nos vendo e entender também qual que é o conhecimento. Eu digo isso de profissionais, tá? Uhum. Outros visagistas. E aí eu tentar interpretar qual que é a forma de trabalho que eles fazem, que eles exercem. Porque às vezes a gente aprende de uma forma, exerce daquele jeito. Só que tu é outro visagista e tu exerce de outra forma, porque para ti essa é a forma mais fácil para você aderir. Uhum. Cara, eu costumo sempre analisar isso, né? Talvez o que tu consegue desenvolver com facilidade, você me explica, você fala para mim, compartilha teu conhecimento e eu vou executar de outra forma que fica viável para mim. Sim, Só que não dá para também sempre ir buscando só pelo que é mais fácil, né, cara? Tem exatamente. que se doar, tem que buscar assim também pela parte difícil, Sim. né, para entregar algo. Cara, mas aqui é difícil para mim aprender isso para entregar para o meu cliente. Mas se tu aprender, tu sabe que conhecimento ninguém te tira. Não, Depois que tu conhecimento. aprender, irmão, tu desenvolve aquilo da tua forma sem parar.
Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Quando eu conheci a tua barbearia, a Dom Sete, fiz o primeiro trabalho contigo, eu já percebi de cara que tu era um cara muito estudioso Sim, e tu é um cara que trouxe muitas questões técnicas. Eu valorizo muito isso, o cara que ele dá uma ideia embasado em fatos, em dados, não é uma coisa jogada assim, ah não, porque sim, porque eu olhei para ti, tu tem cara de fazer esse corte aqui. E tu trouxe sugestões sem ser invasivo, respeitando sempre o que, que era a minha vontade, o que, que sim. era a minha personalidade, o meu posicionamento. Mas além, obviamente, de ser um cara técnico e de tu ter todo esse viés do teu atendimento de fato ali no serviço, no visagismo, na barbearia, o ambiente conta muito. Eu, particularmente, sou um cara que eu avalio muito o ambiente, porque o ambiente ele tem que ser um ambiente prazeroso, tem que ser um ambiente que tu chega assim, pô, não vai estar com uma trilha sonora carregada, o tipo de pessoa que frequenta ali vai ser pessoas bacanas, o próprio ambiente tem que inspirar uma sensação prazerosa de tu estar ali, porque a nossa vida ele é tão corrida hoje em dia, e no barbeiro pro homem, ele é quase que aquele momento que o homem tira para si, assim, aquele momento do É. dia, assim, tem que ser uma experiência boa, e a experiência boa passa por um bom profissional, mas também passa muito pelo local onde ele vai estar lá. E uma coisa que me chamou muita atenção ali, primeiro a localização de vocês no centro aqui de Balneário Camboriú, no 904, que é muito bem localizado, fica fácil Exatamente. para a maioria das pessoas aqui que estão trabalhando aqui no centro de poder estar conectando ali os empresários e pelo perfil também da barbearia, até porque tu veio de uma outra barbearia também que é reconhecida na cidade por atendimento a empresários de alto padrão e tu trouxe essa característica, essa excelência para Dom Sete e esse é o teu perfil de público. Eu queria saber, dado a tua experiência, o que, que é importante para esse tipo de público? O que, que vocês decidiram implementar quando fizeram a Dom Sete ali para acertar a mão? Porque eu achei que ficou assim muito bem equilibrado ali o ambiente, o serviço, o atendimento. O cliente de alto padrão, ele não busca pelo melhor preço. Ele vai acabar buscando pelo que ele queira que seja entregue. Então, o que, que é o que ele busca? Tanto um bom atendimento, quanto um bom resultado, quanto um bom espaço para receber eles, desde o nosso café, desde o nosso cappuccino, desde a recepção que atende, do ambiente, algo mais aconchegante, familiar. Porque o que acontece? Lá a barbearia, a gente tem até duas cores lá que a gente fez na barbearia lá, que é a parte da recepção e a parte do operacional, né? A parte da recepção tem que ser algo mais aconchegante, né? Tem um tom de verde lá na nossa barbearia, né? Com um som ambiente. A galera já questionou nós que sempre quando chega, às vezes tá tocando um louvor, tá tocando algo mais leve, um som instrumental, algo do tipo. Então, cara, tudo isso foi pensado nos mínimos detalhes pro teu conforto, para você gostar daquele ambiente a ponto de tudo isso que eu citei fazer sentido para você voltar, né? Não adianta o cliente de alto padrão, cara, ele não vive mais naquela loucura. Barbearia com mesa de sinuca, eu não tenho nenhum preconceito. Uhum. Mas pro meu público hoje não faz sentido eu ter uma mesa de sinuca dentro da barbearia. Eu tá tocando qualquer tipo de música. Ah, mas meus clientes eles falam, cara, eu pra mim qualquer música é música. Eu falei, cara, mas eu não vou colocar qualquer música aqui. Uhum. A Dom 7 é um lugar de homem sério, irmão. Tá? Então tu vai chegar lá desde a recepção, do café, do atendimento, a gente não tá lá pra brincar, cara. Então, eu sou um cara novo, mas ao mesmo tempo eu atendo homens muito posicionados. Uhum. E eu sempre falo, cara, o cara que escolhe a Dom 7 é o cara que tem, além do bom gosto, ele tem o intuito de que aquele lugar ali vai ser o lugar ideal para ele confiar, entregar o,
tanto o cabelo quanto a barba, a imagem dele para a gente cuidar. Então a gente pensou em toda essa ideia, todo esse projeto de barbearia, de, de atender também não somente o alto padrão, mas homens que sabem o quanto a imagem dele importa, o quanto a imagem dele posiciona. Não é só cortar cabelo, a gente oferece uma experiência de fato. O cliente ele brinca comigo, ele fala assim, cara, além do atendimento, que foi muito bom, eu gostei do resultado e tudo mais, mas cara, o teu atendimento é fenomenal. Eu me conectei, eu curti o atendimento que tu fez comigo. Eles vão lá às vezes para bater um papo, cara. Às vezes a barba nem cresceu, às vezes o cabelo nem cresceu, mas eles gostam de estar ali no ambiente. Eles gostam, porque é o seguinte, tem o cliente que ele vive numa rotina express, Uhum. mas ao mesmo tempo tem o cliente que ele chega ali, ele entra, ele toma o cappuccino dele antes do atendimento, ele toma o café dele, e ele sai, antes dele ir embora, ele tá com tempo aí, Matheus? Cara, tenho um intervalinho de 15 minutos, quero tomar mais um café contigo, quero ficar aí de boa, até dar o meu horário para mim ir para casa. Então eu vejo que eles gostam de estar ali no ambiente da barbearia. Uhum. E fora isso, entre um intervalo e outro, de um cliente para outro, rola essa conexão dentro da barbearia, né? Já rolou negócio, já rolou venda. Eu gosto muito disso. Então eu não sou o melhor cara para intermediar, Uhum. mas eu gosto disso. Já saiu algumas vendas ali, pequenas, mas já saiu o carro, né? Então, assim, eu gosto muito, sou muito apaixonado de carro, então, às vezes, quando eu entro nesse assunto com o cliente, eu desenrolo bem. E pelo fato disso, os clientes buscam a frequentar a barbearia, porque ele sabe que ele vai encontrar o outro cliente, o meu outro cliente ou o cliente do outro profissional lá na barbearia. E aí pode ser que seja uma forma de venda ali, deles sentarem ali enquanto aguardam, ou enquanto um corta, ou enquanto os dois cortam, estão na cadeira, e acontecer um negócio ali, ou eles se conhecerem, falar um pouco o que que um faz, o que que o outro faz. Já aconteceu do cara chegar na barbearia. Ele chegou na barbearia, a gente tava conversando sobre comprar uma cobertura em Pissarras, e o meu cliente, que é corretor, que, cara, foi algo assim muito. Eu falei, cara, eu tava conversando com ele sobre imóvel, e ele falou, eu tô vendo um local que tá crescendo, vai crescer mais, mas já tá crescendo, que é Pissarras, e eu vou comprar uma cobertura lá. Só não sei ainda onde eu vou comprar. E eu falei assim, então, se até no final do nosso atendimento o cara que vai te vender uma cobertura em Pissarras não chegar, tu aguarda uns 10 minutinhos mais ou menos aí que ele vai chegar. Uhum. E aí, por coincidência, nós estava terminando, eu já tinha ido pro lavatório, lavei o cabelo dele, Sim. voltei, fui finalizar o penteado dele. Aí meu cliente chegou. Uhum. Eu falei, cara, eu preciso de uma cobertura assim, assim, assim. Ele falou, eu tenho. Eu falei, então tu vai passar todas essas informações para esse cara aqui que tá buscando por um imóvel lá. E aí é contigo, daqui pra frente é contigo. Eu só fiz a ponte de apresentar vocês. E, cara, ele falou assim, eu vou sair da barbearia, o corretor, eu vou sair da barbearia e eu te encontro aonde? Aí o meu cliente falou, cara, eu moro na Barra Sul, se tu quiser passar ali, eu vou contigo lá pra ver. E aí eles mostrou o projeto, mostrou toda a ideia do apartamento, já tava 50, 60% do apartamento construído, da cobertura. E aí eles foram pra Pissarras ver. Isso era 11 horas da manhã, 5 horas da tarde eles tinham assinado a papelada e tinha dado negócio. Tu vê, hein? Dentro da barbearia. Isso é legal, eu gosto, eu acho Sim. legal isso. Eu sempre falo, cara, então ali pelo público que tu conhece dentro da Donset, que tu conhece dentro da barbearia, esse público aí que tu se conecta pode ser o teu possível cliente, Uhum. né? Pode ser teu possível amigo, futuro amigo.
E eu acho muito importante essa ideia também. Eu vou trabalhar essa ideia também de fazer alguns eventos pós-expediente, Sim. algum sábado, alguma coisa do tipo. É muito importante, é muito interessante promover esse momento de conexão e sabemos que o homem ele acaba refletindo o meio onde ele está inserido, né? Então tu está num ambiente onde tu tem a oportunidade de estar ali encontrando um outro empresário que pode estar agregando a tua vida ou pode estar trazendo uma solução para ti ou mesmo ser um possível cliente para o teu produto, para os teus serviços, isso faz toda a diferença, é muito interessante. Hoje em dia tudo posiciona, né, Matheus? Exato. Então, por exemplo, o cara avalia qual o lugar que tu frequenta, com quem tu anda. Sim, Então, é muito importante a gente estar cercado de pessoas que façam sentido para a nossa vida. exatamente, irmão. E ali a barbearia é isso, cara. Eu acho mais bacana ainda que o nosso espaço ele proporciona isso, tanto para você quanto para outros clientes, né? Pode ser que ali na barbearia você vai encontrar outros clientes meus que podem estar sentados aqui nessa cadeira Sim. futuramente. Então é isso, cara. Eu sempre falo, o poder da conexão é fora do comum, né? Ambientes é muito importante. Quando eu entendi que ambiente é o principal da tua jogada, ali foi onde eu falei, cara, é o ambiente, velho. Até porque eu percebo em toda a minha jornada profissional que a maioria dos empresários eles não gostam de estar presente em locais onde determinadas pessoas frequentam, até porque o balizador do tipo de público e do tipo de experiência que tu proporciona no teu negócio é o que vai atrair ou afastar o Exato. bom público, né? Exatamente, irmão. Quando eu entendi que o ambiente, de fato, ele mudava a jogada, eu falei, cara, foi, foi assim, o ambiente, ele vai te trazer novas pessoas. E essas novas pessoas podem te trazer novas oportunidades, né? Essa é a jogada. É tu tá aberto a se conectar com outras pessoas, porque antes era uma dificuldade minha, meio fechado. Talvez, pode ser, talvez eu não tinha maturidade suficiente para querer conhecer outras pessoas, mas eu acho que é importante porque se eu mudar de ambiente, se eu mudar de sala, se eu mudar de cidade, com certeza a gente vai estar buscando mudar para melhorar a nossa vida. Então, se eu mudei de ambiente, eu tenho que pelo menos buscar um ambiente onde vai me agregar o que eu estou buscando. E aí, através do ambiente, eu posso me conectar. Eu tenho que estar aberto, já entender que eu tenho que estar disposto a me conectar com outras pessoas. E assim, talvez fechar um negócio, fechar uma carteira nova de cliente. Isso é bom. Eu gosto. Eu gosto de frequentar novos ambientes aí para estar sempre conectando. Quem não é visto não é lembrado, né? Certamente eu gosto muito disso. Eu e minha esposa, a gente acredita muito numa empresa com princípios e com valores. Nós nos identificamos por princípios e valores cristãos, então é o que a gente emprega aqui no estúdio, assim como vocês empregam lá na barbearia. E graças a Deus, nesse nosso tempo aqui em Balneário Camboriú, a gente tem atraído as pessoas certas por ter justamente esse posicionamento, por ter essa clareza que Sim, aqui somos pessoas sérias, que buscamos crescimento, que buscamos a verdade e conexão com pessoas que agreguem a nossa vida e que não venham atrapalhar. Né? Então isso é muito bacana porque além de um corte diferenciado de todo um acompanhamento visagista, a gente tem lá no teu estabelecimento esse ambiente o que ainda proporciona conexões que somem a nossa vida, né? E também não deixando de falar sobre os produtos, que hoje vocês trabalham ali com produtos de excelentes marcas, né? Por exemplo, a Kelne, que é uma marca assim que eu admiro muito, uma marca muito boa. Tu falou que trabalhava também com uma linha espanhola ali de Salerno. outro tipo, Salerno. Essa daí eu não conheço, vim conhecer contigo, que a gente tá sempre em aprendizado. E é muito importante tu ter um local que tu já tenha tudo solucionado ali para ti, Sim. porque hoje em dia tudo muito é a praticidade, né? É. E às vezes o pessoal
não entende que não adianta tu ter o corte, acertar o visagismo, o corte, que tem a manutenção que é tão importante quanto, né? Cara, eu até quero deixar, isso é muito importante para você, homem que tá assistindo esse podcast. A praticidade, tu não busca só com o cabelo curto, tá? Esse é um mito que o homem ele entende e o meu cabelo vai ser raspado, vai ser curto, porque isso é a praticidade para mim. A praticidade é quando você deixa de ter algo que te retém de novos estilos, que é somente um cabelo raspado, um cabelo curto, e tu migra para um cabelo maior e tu tem variedades. Só que daí o homem ele acredita, isso é crença limitante, eu costumo dizer, que tu não vai ter praticidade se tu tiver um cabelo grande, porque vai tomar teu tempo. Só que é o seguinte, cara, quem que não tem 5 minutos, no máximo 7 minutos, para dar uma escovada no cabelo com um secador e uma escova e aplicar somente um produto que vai trazer, aí o produto vai trazer essa praticidade para o restante do teu dia. Pode ser uma pomada, pode ser um fixador, né? Eu tenho variedades de produtos ali na barbearia, então eu sempre gosto de explicar também sobre os produtos, mas o padrão que a galera conhece, pomada, gel, fixador, então isso vai trazer a praticidade para o cliente. Não é só o cabelo raspado, tá? Então, se talvez até agora o intuito da praticidade era esse, cabelo raspado, cabelo curto, não é só isso. É, fora também que um produto de qualidade, que nem os que tu trabalha lá, fazem diferença. É que nem, por exemplo, tu compra uma Porsche e tu vai botar uma gasolina da pior qualidade nela. Não faz Vai sentido. abastecer com a comum, né? Exato. Cara, assim, Salerme, uma linha da Espanha, Kelny, uma linha da Holanda, e aí agora a gente entrou também com uma linha somente para balmes, o homem que é barbudo aí, cara, balme. Eu tô trabalhando com uma linha da McPow, uma linha bem boa, e logo mais eu vou aderir mais uma linha aí de produto que esse provavelmente tu conhece, que é a Babum. Essa é uma linha nacional muito forte, né? Muitas barbearias já aderiram esse produto e a gente vai entrar com essa terceira marca aí então, mais forte, né? Então, Kelny, Salerme, Babum e somente para balme o McPow, Entendi. tá? Mas vamos também aderir outros produtos. Por que a gente não aderiu só aderiu o balme da McPow, né? E não das outras marcas que a gente já trabalha? O custo. Cara, se tu comprar um balme da Kelny, é 390, R$ 400. Então vocês já medem assim o melhor custo-benefício para o cliente. O que vai sair, Entendi. de fato. Porque eu já tive a experiência de ter esses produtos na barbearia e, cara, é um cliente muito específico. Porque se for para sair em quantidade, não sai. Por isso, a gente aderiu outras marcas que já têm saído com muito mais frequência do que a Kelny em questão da linha de balme, né? O custo nosso já para comprar é alto, imagina para nós vender. Então, é isso, somente isso. Agora, de restante, tá excelente, tá perfeito. E é isso. Pô, que maravilha. Agora é só lá para fazer o seu visagismo, cortar a sua barba e o seu Só cabelo. aparecer lá na Dom 7 lá. E para aquele Visagismo público Pro. empresarial, principalmente, sobretudo aqui de Balneário Camboriú, que ainda não conhece a Dom 7, como é que faz aí para conhecer? Pode fazer o convite aí. Cara, você que ainda não conhece a Dom 7, lá no Instagram a gente está com o Dom 7 Barbearia. Estamos localizados na 904, número 25, sala 1. Isso fica bem próximo ao Camelódromo e fica próximo à Avenida Central, tá?
Lá você vai encontrar o teu corte que você tanto busca essa vida inteira. E se o cara não encontrar Dom 7, ele tá muito mal, né? Porque é bem fácil de... É no coração de Balneário, cara. Exatamente, no coração do centro, né? No centro do centro. Exatamente. Ali que tu vai encontrar o que tu tanto procura, né, irmão? Pô, que maravilha, meu irmão. Meu irmão, queria agradecer demais por esse nosso primeiro papo aqui, primeiro de muitos, né? Estamos, Exatamente. para quem não sabe, eu acho que eu ainda não cheguei a mencionar isso, né? O Matheus é o meu visagista, né? Isso aí. Está fazendo um trabalho aqui nesse que vos fala. Então, dei um tempinho de maturação aí que logo, logo vocês vão ver muitas mudanças nesse visual. Exatamente. Confio demais no nosso projeto, tenho certeza que a gente vai chegar nesses objetivos do que a gente quer comunicar aí, e agradeço muito por estar junto conosco nesse projeto aí. Eu tenho certeza que estou em boas mãos. Cara, eu quero agradecer também, primeiramente, a tua confiança, né? Eu sempre falo, a primeira, na verdade, é a tua preferência e após a tua confiança em trabalhar ali comigo, né, cara? Porque tem muito cliente que fica inseguro, acha que vai ser uma mudança radical. E eu sempre trabalho a mudança radical no formato de que ele espera, do que ele busca. Tá entendendo? É poucas ocasiões que aconteceram do cliente não gostar. Então, cara, tenho certeza aí que tu vai curtir no final desse projeto. E eu sempre falo, o tempo constrói. Vai levar aí talvez mais uns 2 meses, tá? Mas no final de tudo, ambos vão ficar felizes e essa imagem de fato vai posicionar quem que é o Thiago de hoje, né? Pô, maravilha. Meu irmão, sei pelo que eu vejo de ti que tu é um cara que cuida da tua saúde, pratica esportes, né? Faz artes marciais. Então tem um presente para te dar que vai colaborar Opa! com a tua saúde, com a manutenção da tua saúde, que é aqui dos nossos amigos da Chá Real, que é a empresa de chá mais Caraca. antiga do Brasil, tem 191 anos de história, só isso. Caraca, irmão, que presente, hein? Cara, E eu tava aí, tomando aqui o podcast inteiro e sensacional. O que eu escolhi aqui, né? uhum, Camomila com mel. camomila com mel. Cara, É muito bom. isso aí. Muito bom mesmo. E tem também aí o chamate tostado, tu pode estar preparando ele. Eu te aconselho a tu fazer ele, tu prepara, bota numa garrafa de vidro e depois tu pode bater numa coqueteleira com um pouquinho de limão espremido, uma bebida pro verão, uma bebida para todo dia, e o que é melhor, não tem caloria e faz muito bem para a saúde. Perfeito, então. Muito obrigado aí pelo presente aí, cara. Vou fazer bom uso, pode ter certeza. Obrigado. Então, já segue lá o Matheus Adon 7, vou estar deixando linkado aqui as redes sociais. Fica acompanhando o trabalho dele lá, que ele posta um material muito legal do antes e o depois dos clientes. Também fica a sugestão, se quiser estar acompanhando lá no meu Instagram, tu vai ver naturalmente a evolução do projeto que ele está fazendo comigo, mas já falei para o Matheus, ele vai retornar aqui para trazer muito mais conteúdo nessa área e também para a gente continuar a falar, né, depois que a gente chegar nos nossos objetivos do visagismo, para a gente estar falando como é que foi o processo e estar compartilhando um pouquinho de imagens com vocês. Agradeço imensamente a audiência de vocês, eu acho que esse conteúdo vale o teu like, coloca aqui nos comentários qual é que é a tua dúvida quanto a visagismo, o que que tu busca de diferencial na tua aparência. Se inscreva no canal, tem conteúdo inédito toda semana. Nos vemos numa próxima. Até mais!